Olá pessoal, meus amigos, meus irmãos e companheiros de estudo bíblico, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amados, hoje nós dando prosseguimento ao estudo que a gente vem realizando através da semana, onde o assunto ali é a oração, que o Senhor Jesus nos ensinou, aquela oração modelo, né, que nos ensinou modelo para outras orações, que é conhecido por a oração do Pai Nosso. Então nós tivemos já 3 vídeos anterior a este. Com este vídeo, então, nós encerramos esta série sobre este assunto. É interessante que note que é uma oração que muitas vezes nós não gastamos sequer 1 minuto para recitar ela, né? Para meditar sobre a profundidade do que essa oração nos transmite e do que o Senhor Jesus nos pede para nós usar nessa oração. Veja que está demorando horas, mais de 2 horas, somando os 4 vídeos. Então você vê como é importante a gente dar atenção para as coisas de Deus e não atropelar as coisas de Deus assim, de qualquer maneira, como se fosse uma coisa comum do dia a dia. É muito importante, mas nós só temos a ganhar quando, no que se refere às coisas espirituais, se refere ao nosso Pai Celestial, se refere ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a salvação, enfim, o que contém ali na Bíblia Sagrada, o quanto que nós devemos de parar. Nós devemos de nos dedicar àquele momento que nós estamos vendo, aquele relato ali, a gente procurar saber o que realmente é o Espírito Santo que nos transmite através daquelas palavras. Certo? Então, sendo assim, para nós encerrar o nosso estudo de hoje, nós vamos às Escrituras e demais, né? Você vê aí, tem Sagradas Escrituras na tela. Você tem um complemento aí eu tirei a parte de outras passagens bíblicas para que nós possamos, então, ter um avalizamento, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar no mesmo livro de Mateus, no mesmo capítulo 6, só que no versículo 13. E o último desta sessão, né? Que diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O amém ali fecha, né? Então, note você que está aqui em destaque 2 partes importantes. Porque cair em tentação e nos livrar do mal é um texto só, um estudo só, mas veja que há 2 coisas importantes que se relacionam mesmo, que se relacionam ao pecado, à queda, a cair na tentação. A consequência de cair na tentação é o cometimento do pecado. O cometimento do pecado tem as suas consequências lá para frente. Então nós vamos estudar isso aqui, amados. O que é cair em tentação e não nos deixes cair em tentação. Amados, tem um texto no livro de Hebreus que não me vem à memória no momento onde está, eu sei que é no livro de Hebreus, que fala assim, e se refere, né, que Deus é o nosso ajudador. Então, o que mostra ali é que Deus colabora com nós, né, a nós levar o nosso fardo pesado. Deus colabora com nós, conosco quando nós estamos à beira de uma tentação. Deus colabora conosco quando nós estamos à beira do pecado. E tudo Deus colabora com nós nas coisas, sempre para o nosso bem, sempre para a edificação. Eu tenho certeza disso. O Senhor está através do seu Espírito Santo. Quantas vezes, amado, que a gente vai fazer uma besteira, mas vem aquela lembrança da palavra de Deus, ó. Vem a lembrança do versículo, que aquele versículo está dizendo para a gente, é melhor não fazer.
Normalmente nós temos o livre-arbítrio para fazer. Mas ali o Espírito Santo vem dizendo para a gente, melhor é não fazer. Porque se lá na frente a gente teimar, lá na frente vai ter as consequências, vai ter que arcar com as consequências. E daí, lá Deus não vai estar, não vai ser o nosso ajudador, porque ele não é nosso ajudador no pecado. E outro detalhe que tem, né, é que Deus é o nosso ajudador, mas não é o nosso empregado. Como acontece. Eu não quero, amados, falar de denominações, falar o que acontece na cristandade, mas como que eu não falar numa hora dessa? Não é, o que eu falo não é o que está acontecendo no meio da cristandade em geral. Não tem aqueles ministros lá que chegam lá e ordenam as coisas e dizem, eu estou te ordenando, você tem que sair, porque é na autoridade do nome do Senhor Jesus, mas vá saber se aquela pessoa realmente tem autoridade do Senhor Jesus. Eu determino que seja assim, e tem que ser assim, porque eu determino. Ora, e daí joga assim, vamos falar um português bem clássico, nós aqui joga, né, a bomba, o abacaxi, no colo do Senhor. Se vira aí agora, né? Eu já prometi, agora o Senhor tem que fazer, porque senão é o seu nome que vai ficar blasfemado, entende? Então, vamos entender isso aqui, amados. Cair em tentação, não nos deixe cair em tentação. É pedindo que o Senhor nos ajude, que colabore conosco na hora que a tentação chegar até nós, que o Senhor esteja junto conosco, nos mostrando a saída daquela tentação, para que nós não caia. Mas tem uma coisa, mas o Senhor não vai fazer todas as coisas sozinho para nós ficar de braço cruzado e teimando em fazer as coisas. Certo? Aqui é uma coisa. Quando nós for orar, lembrar desse texto, vamos lembrar, amados, que nós temos a nossa parte para fazer. Que Deus ele vai estar conosco, facilitando a nossa vitória para que nós possamos vencer. Mas nós temos de fazer a nossa parte. Eu vou citar um exemplo comigo. Eu vou falar aqui sobre o cigarro, mas eu não estou falando sobre quem fuma, não estou criticando quem fuma, nada disso. Para mim, eu estava com 39 anos, o cigarro não me servia mais. Não cabia mais para mim, porque estragava a minha saúde e isso não agrada a Deus. O Senhor quer que nós tenhamos vida longa aqui para servir a Ele, né, para anunciar o Evangelho. E o cigarro, no caso, curta o nosso tempo de vida. Então eu pedia para Deus que eu não podia deixar de fumar, eu não consigo, já havia tentado, não havia conseguido. Senhor, me ajuda a largar de fumar. Mas só que eu nunca pegava o fumo, o maço de cigarro e jogava fora lá no lixo. Eu ficava com ele guardado, com medo de, se eu não suportar, eu vou pegar um cigarrinho aqui. Quanto mais eu pensava assim, mais eu fumava, mais o vício me vencia. No momento em que eu fiz como o Senhor mandou, o Senhor é meu ajudador e não meu empregado para vir arrancar o maço de cigarro do meu bolso, que eu tomei essa atitude, peguei aquele cigarro, lancei no lixo, não teve dificuldade. Já fazem 33 anos que eu deixei de fumar e não sinto falta nenhuma. Não sinto falta nenhuma. Deixei de fumar sem falar nada para ninguém, no meio de pessoas fumando, sem problema. Veja, aquilo que eu não podia, o Senhor veio com a força dele e me ajudou. Mas eu tive que fazer a minha parte. Agora entenda, amados irmãos, isso aqui não é criticar quem fuma. Quem fuma, cada um dará conta de si mesmo a Deus, e não sou eu que vou dizer se você fumar vai para o inferno, não sei o quê. Porque a salvação é algo que pertence a Deus. Não pertence a nenhum de nós seres humanos. Então eu não posso julgar a salvação de ninguém, sabe? A gente procura trazer para vocês que nós assistam aquilo que está na palavra de Deus, sem aumentar nem diminuir. Tá bom? Então,
esta parte não nos deixe cair em tentação, isso significa nós, a nossa oração, nós lembrar que nós temos um ajudador invencível, mas que ele é nosso ajudador, que ele nos ajuda, ele não faz tudo sozinho, nós temos que fazer a nossa parte. Vamos ver alguns versículos a mais aí a respeito da tentação. Você está vendo aí na tua tela, né? Essa parte aqui sobre tentação, certo? Então nós vimos que no livro de Tiago, o capítulo 1 do versículo 13 a 15, veja que interessante que fala a esse respeito. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nota que está grifado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta, a cobiça, né, o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido na luz do pecado, e o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Você percebe que nós vimos lá atrás sobre não nos deixe cair em tentação, uma coisa, livra-nos do mal. Embora estejam ali, vamos dizer assim, entrelaçadas as duas partes, são coisa diferente, porque o mal ele acontece depois da tentação. A pessoa caiu, o mal chega. Enquanto a tentação, ainda a pessoa ser tentada não é pecado. A própria Jesus foi tentada. Então, como diz aqui, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é que nós temos de fazer, amado? Nós temos de evitar a cobiça. Evitar as coisas que são nos ofertadas, que vêm em bandeja para nós. Nós temos de estar familiarizados com a palavra de Deus, amado, para nós entender se aquela oferta que vem é uma bênção de Deus para nós, ou se é uma oferta de Satanás, um ovo podre com uma casca bonitinha lavadinha. Entende? Aqui o que aconteceu? Nós vamos ver um exemplo de como que a pessoa é tentada e como que cai em tentação. Você veja aí mesmo, aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 6. Olha o que diz aqui, falando a respeito do pecado, a respeito da queda, a respeito de Adão e Eva. Vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Veja que ele começa aqui, Satanás, veja, a tentação começa aqui. Uma conversa a respeito do que Deus falou, mas só que já torcida. Aqui Deus não disse, vocês não é para vocês comer de nenhuma árvore do jardim. Deus falou, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer, só o dia que vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Foi isso, foi uma vida que Deus deu a Adão e deu o livre-arbítrio para ele escolher. Se ele participasse dos frutos daquela árvore, então ele ia ter a morte. Inexoravelmente. Se ele se mantesse afastado, ele ia ter a vida eterna e a humanidade toda ia ter a vida eterna. Não precisaria o Senhor Jesus passar pelo que passou, mas o que aconteceu? Vamos prosseguir aqui. Então Satanás disse para Eva, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, já um erro. Será que ela não percebeu que era Satanás que estava falando e que estava tentando enrolar ela? Deu atenção à voz de Satanás. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Aqui tem mais um detalhe. Ela afirmou que foi Deus que disse. Aí veja o que ela falou que Deus disse. E disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morrais. Essa palavra, não tocar no fruto, Deus não falou. Foi um acréscimo que Eva fez. Aqui tem tanta lição para nós. Ó. Veja que aqui está se tratando, aqui o contexto diz que é o que Deus falou. O que está em foco aqui é o que Deus falou. Satanás dizendo que é de uma maneira, e a Eva dizendo que não seria bom, tipo se desculpando, mas já acrescentando aquilo que isso está cheio no dia de hoje, de acréscimos aquilo que Deus falou. Vamos prosseguindo. Então, depois, né, desse diálogo, depois que Eva falou que Deus disse que não comereis nem tocareis nele para que não morrais, veja o que a serpente falou. A serpente aproveitou, a serpente chegou, tocou justamente nas coisas de Deus, tocou na palavra de Deus. Olha, amado, nas igrejas, nos lugares onde nós aprendemos as coisas de Deus, o cuidado que devemos ter. Porque Satanás, ele pode começar com a palavra de Deus. Né? É uma tentação. Então, o que a mulher diz? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui, quando Satanás se aproximou de ela deu atenção para ele, ouviu o que tinha a dizer, ele já sentiu a vitória, ele já sentiu que era causa ganha. Porque daí ele já foi mais ousado, ele já falou, não, Deus é um mentiroso. Não é isso que ele está, tipo assim, né? Não é isso que ele falou para vocês, é outra coisa diferente, o certo que eu estou falando. Olha a tentação aqui. A tentação, amado, é a pessoa dar atenção para uma coisa que gosta ou que precisa, fica dando atenção para aquilo, a tentação aparece como a teia de aranha, quando ela pega o mosquito lá, que ela vai enrolando, até que pronto, está ali pronta para a refeição dela. A vítima ali não tem mais como se escapar. Foi aqui que aconteceu. Ó. Satanás falou, é certo que não morrereis, acusando Deus de mentiroso. E foi mais além para provocar a cobiça da Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, vos abrirão os olhos e sereis como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja que diálogo. Quando ele encontrou uma brecha ali na mulher, em Eva, ele foi mais ousado. Mais ousado para falar mais. E o que ele falou? Ele colocou mais, além de pôr Deus como mentiroso, ele colocou Deus assim como alguém que estava escondendo as coisas só para ele, que não queria dividir o que é bom com as pessoas. Igualzinho que acontece em muitos lugares hoje. Ai, meu Deus, por que foi acontecer isso comigo? Deus não está longe de mim, tal. Percebe? Percebe a sutileza? Agora veja bem a evolução desse diálogo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, pronto, foi. Tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E o resultado de Eva ter dado ouvido para a serpente, ter dado as costas para Deus, porque eu não posso estar olhando para você sem estar com as costas viradas para aquela estante que está atrás de mim. Se eu me virar para aquela estante, eu estou dando as costas para você. Foi o que ela fez. Ela virou as costas para Deus, para aquele que plantou todo o jardim, que estava disposto a dar o melhor. Ela virou as costas e deu atenção para uma conversa bonita, para uma conversa que agradasse a carne dela, para que ela se sentisse satisfeita. Hoje é assim, hoje as igrejas onde é pregado o evangelho que as pessoas gostam, tá fervendo. Mas um lugar que você prega a verdade, tem muito poucos. Bom, aqui nós vemos sobre o quê? Mesmo sobre tentação. Não nos deixe cair em tentação, né? Quer dizer, Senhor, ajuda-nos, nos segura, nos abra os olhos para que a gente não aconteça como aconteceu com essa mulher aí.
que trouxe a desgraça para a humanidade inteira, e hoje tem tantas pessoas acusando Deus pelas suas desgraças, pelo que acontece de ruim, acusando Deus. Se Deus existisse, ele não permitia que isso acontecesse. Onde está Deus nessa hora? Quando Deus não é o culpado foi essa bendita mulher, Eva, e o marido dela, Adão, que são os nossos pais na carne, que o pecado foi como que injetado no DNA deles e passou para todos nós. Graças ao amor de Deus que temos o Senhor Jesus Cristo, que através dele nós fomos livres dessa desgraça que Adão e Eva passaram por nós. Mas para mais uma parte aqui, ó. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Entenda. Eva, se ela tivesse se sujeitado a Deus, quer dizer, não, eu não entendo por que Deus não quer que nós comamos daquela árvore, mas se o Senhor falou que não é bom comer, que a morte vem através desse fruto, não quero nem olhar para esse fruto. Arreda, Satanás, sai daqui que comigo você não encontra nada. Ela fizesse isso, ela estaria se sujeitando a Deus e o diabo ia ter que se retirar. Porque tocou nas coisas de Deus, tocou na palavra de Deus, ele conhece. Mas ele conhece aquelas pessoas que conhecem a Deus e que não conhecem, que é filho de Deus e que não é. Entende? Agora vamos aqui à segunda parte, né? Vimos ali sobre... Nós vimos aqui, então, cair em tentação, não nos deixe cair em tentação. Vamos na hora, amados, que alguma oferta para nós. Veja o que Jesus passou ali no deserto, quando ele foi tentado. Quando ele estava com fome, estava jejuando, Satanás tentou ele. Tentar é tipo assim, desafiar, dizer que o poder que a pessoa tem, ele não tem. Entende? Então, Jesus estava com fome, Satanás chegou e falou de pão, falou de comida, falou de alimento. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Claro que Jesus podia fazer isso. Mas se ele fizesse, não era questão de ele mostrar o poder dele para Satanás, era questão que ele estaria obedecendo a voz de Satanás e estaria fazendo como Eva, virando as costas para aquilo que o Pai confiou nele. Percebe a diferença entre Jesus e Adão e Eva? Então, Satanás tenta nas nossas necessidades e nas coisas que nós gostamos. É ali que é o nosso ponto fraco, é ali que ele vai cavucar e procurar brecha para entrar. Veja bem, Jesus estava com fome, ele falou do pão. Não deu certo, ele partiu para outra estratégia, ele não desiste, partiu para outra estratégia. Provocado, você veja que o Senhor estava no deserto, sozinho. Ele não teria em quem ele dar uma ordem para ninguém ali, não teria ninguém que servisse ele. O que o diabo ofereceu? Mostrou todos os reinos do mundo. Olha, tudo será teu, você vai mandar, você vai decidir, você vai matar quem você quiser. Tudo isso eu te dou, basta apenas você se curvar. Se curvar na minha frente. Porque se Jesus se curvasse, ele estaria adorando ele. Entende? Então tem coisas, amadas, que nos parece que não tem importância, mas são detalhes que o resultado pode ser enorme. Coisas pequenas que o resultado pode ser enorme. Então Jesus estava como se diz, diante do Pai. Ele virou as costas para Satanás. Nessa parte a gente tem mais uma coisa. Satanás falou porque os reinos do mundo, essas coisas aí, me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Por que foi dado para Satanás? Porque Deus deu para que Adão e Eva tomassem conta, para que eles administrassem tudo aquilo ali. E como eles próprios foram, vamos dizer assim, sequestrados pelo diabo, então foi eles e tudo aquilo que Deus deu para eles. Por isso o mundo é hoje o que é. Porque Adão e Eva entregaram para Satanás. Salvo os que hoje são de Cristo, e esses não são de Satanás, eles escaparam
essas patas malditas, né? Veja que depois, quando Satanás viu que não podia vencer também por esse lado, ele partiu para o outro lado, desafiar. Você é filho de Deus, é verdade? Tipo assim, nas palavras que ele falou, dá a entender isso que ele falou para Jesus. Você não é filho de Deus coisa nenhuma, você é um charlatão, você é um mentiroso. Agora, se você é filho de Deus, que me prove, se lançando daqui para baixo, lá do pináculo do templo. E ainda citou as escrituras, citou Salmo 91, versículo 11, que fala a respeito de que o Pai colocaria os anjos ali para que guardasse o Senhor Jesus todos os seus caminhos, para que não tropeçasse em nenhuma pedra. Veja, ele usou até as escrituras para tentar sabotar, tentar enganar o Senhor Jesus, para tentar o Senhor Jesus de todas as maneiras. Mas o Senhor Jesus não virou as costas para o Pai, para aquilo que Deus falou para ele. Ele não aceitou. Satanás podia dizer, você não é filho de Deus, tchau, estou indo, porque se você fosse, você se jogava para baixo. Não ia ter acontecer nada mesmo, o que tinha só para me provar. Amado, nós não temos que provar nada para Satanás. Não temos que provar nada para Satanás. Nós temos é que ter a fé no nosso Deus, acreditar na palavra do Senhor e permanecer ali sem virar as costas para o Senhor em momento nenhum, para nós podermos ser vencedores. Certo? Então, ali se Jesus fizesse o que Satanás falou, não é questão do Senhor Jesus, eu sou poderoso. Aqui, amados, eu me arrepio de ver esses pregadores que se exibem, que se exaltam, que querem parecer para o público, aqueles super ungidos e não sei o que tem. São pessoas, amadas, que estão demonstrando a sua fraqueza, o seu interesse pela fama, o seu interesse em dizer, eu posso, eu sou tal, eu sou aquilo. Aqui, Jesus ficou como um miserável que não tinha poder nenhum, que era alguém lá, um charlatão. Mas o que interessa, amados? O que interessa é fazer a vontade de Satanás ou fazer a vontade do Senhor? Se Jesus fizesse isso, Jesus estaria simplesmente obedecendo a Satanás. E nós estaríamos todos perdidos. Então percebe a tentação, como que ela chega? Amado, cuidado, meus amados. Quando vocês estiverem passando na necessidade de alguma coisa, orem a Deus, se voltem para o Senhor, peça que o Senhor livre de cair no mal, cair na tentação e o mal abraçar. Porque depois de cair, amado, é complicado. Então, uma vez que nós entendemos aqui, vamos passar para outra parte, que é essa aqui, livra-nos do mal. Então nós vimos que a tentação, ela vem e ainda a pessoa pode rejeitar essa tentação, pode se escapar da tentação, sempre pedindo que o Senhor não deixe nós cair, nos segure nas nossas fraquezas, na nossa ignorância, muitas vezes, dos ardis de Satanás. Agora, temos que pedir que o Senhor nos livre do mal, que nos livre de ser vencido pela tentação. Porque qual é a consequência disso? Podemos ver aqui, nesta parte aqui, ó, veja aqui o que aconteceu por uma pessoa que foi vencido pela tentação. Nós vamos ver no decorrer desses textos que essa pessoa foi vencida pela tentação, caiu num pecado terrível e era uma pessoa salva. Era um salvo do Senhor. Então, amado, mesmo a pessoa salva está sujeita a cair em pecados terríveis. Não vai perder a salvação. Mas o corpo vai passar, que o Senhor nos livre. Vamos ao texto. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Veja. Por toda parte se ouve, isso aqui é o apóstolo Paulo falando do que ele soube que estava acontecendo na igreja de Corinto. Tá? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Aqui eu peguei, amado, fazendo um quarto aqui para explicar. Eu peguei a versão da
Nova Versão Internacional, porque é uma linguagem assim mais fácil de entender. Pode ser nas outras versões a mesma coisa, só que é uma linguagem mais fácil para entendimento. Mas vocês podem conferir em qualquer outra Bíblia. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Incesto. Olha que ponto chegou um membro lá da igreja de Corinto, a ponto dele estar tendo relações sexuais com a própria madrasta. Veja, abusando não só da madrasta, como do próprio pai, né? Abusando eu vejo o caráter dessa pessoa, ele estava traindo o próprio pai. Prosseguindo. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquilo que fez isso. Mais uma vez, amado, a gente tem de comparar com as igrejas de hoje. Não está cheio de pessoas numa situação semelhante a essa no meio da denominação e continua na comunhão, participando da ceia e tudo mais. E as pessoas tudo orgulhosas. Olha, graças a Deus, olha, o templo nosso está quase no fim, já colocamos ar-condicionado, já tem tudo lá, tal, todo o conforto para os irmãos aí. Esquece o que está acontecendo aí no meio quando diz aquilo, expulsar da comunhão aquilo que fez isso. Pessoas que fazem essa coisa têm que ser expulsos da comunhão do corpo de Cristo, né? Apesar de eu não estar presente, aqui vem o resultado de não pedir ajuda para Deus, para que o Senhor nos livre de cair em tentação, né? E lutar contra essa tentação e cair da tentação, daí vem o resultado. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquilo que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, veja que aqui não está falando de reunião denominacional. Aqui está falando da própria igreja do Senhor que estava acontecendo isso aqui, né? Já reunido em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, porque Paulo não estava ali na igreja de Corinto, ele estava distante em outro lugar. Estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja ali o que o apóstolo Paulo está falando na reunião em nome do Senhor. Aquela pessoa do corpo de Cristo que não está presente ali, os irmãos que estão no mundo todo, onde estiverem, naquela reunião estão presentes em espírito. E o poder de Deus está também presente ali. Então ele falou isso aqui, né? Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ora, isto chega a arrepiar a gente, amado. Chega a arrepiar a gente. O que nós temos nesse cenário aqui? Um homem dentro da igreja cometendo incesto e a igreja lá no maior orgulho. Nossa, olha que maravilha. Como está a igreja, tal. E ignorando aquela mancha que estava no meio de, né? Então o apóstolo Paulo corrigindo a igreja, dizendo, né? Esse aqui é bom para as pessoas que dizem, não pode julgar o irmão lá, porque todo mundo peca. Não pode julgar o irmão, não pode julgar o pastor lá, porque não pode tocar no jeito de Deus. O apóstolo Paulo diz, pegue esse tranquilo e joguem fora. Joguem fora, porque isso aí, né, entregue a Satanás para que seja destruído o corpo dele. Aqui vem o que nós estávamos, né, estudando a respeito ali de livre-nos do mal. Nós temos amados, nós temos de se agarrar com o Senhor para que não nos deixe cair nesse ponto
a chegar à tentação a esse ponto de cometer pecados em que a pessoa, esse é pecado de morte. Quando nós vemos pecado de morte na Bíblia, muitas pessoas pensam que é perder a salvação. Salvação, quem é salvo não perde, só perde aquele que nunca foi salvo. Mas o que significa o pecado de morte é um pecado em que a pessoa vai morrer, que já foi decretado a morte física. Essa pessoa Deus vai tirar, ele vai salvo, mas é uma pessoa que está dando mau testemunho, que está levando as pessoas a pecar, blasfemar do nome do Senhor por causa dos seus atos. O mau testemunho nessa situação, dependendo do caso, o Senhor vai açoitando como açoita um filho, até um ponto em que essa pessoa não pode mais estar aqui dando mau testemunho. Então o Senhor tira. Só que antes dessa pessoa partir para o Senhor, amado, Satanás vai destruir a carne dele. Pode-se imaginar o que Satanás, naquela gama que tem, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Ou roubar, matar e destruir. Então ele faz isso. Ele rouba, aí ele mata e destrói. Ele vai destruindo, destruindo, destruindo. A pessoa, a ponto da pessoa está andando como um morto, fedendo e está vivo. Entende? Então essa é a consequência da pessoa cair na tentação, cair em coisas muito graves, pode acontecer isso. Claro que as pessoas pecam, até mesmo o salvo comete pecados, faz coisas que desagradam ao Senhor, mas caem em pequenos pecados onde confessa ao Senhor, não é pedir perdão porque já foi perdoado em Cristo, mas confessa, Senhor, reconhece a culpa. Amados, é um fardo que sai das costas da gente quando a gente faz uma besteira e a gente chega diante do Senhor humildemente. Senhor, estou aqui, as minhas costas estão aqui para receber os seus açoites porque eu sou merecedor. Amados, quando alguém da minha família fez alguma coisa errada e chegou para mim e falou, pai, eu fiz essa besteira, isso aqui, eu abraço ele. Esqueça, passou, acabou. Imagine Deus que não faz para aquela pessoa que se arrepende, que reconhece que errou, não foge da sua responsabilidade. Vamos ver isso aqui. 1 João capítulo 1, versículo 9, fala isso aí. Ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós caímos em alguma tentação, alguma coisa leve, que não chega a cair uma blasfêmia do nome do Senhor, né? Não é um mau testemunho. Veja que o versículo não diz assim que nós devemos chegar e pedir perdão para Deus. Por quê? Porque já fomos perdoados em Cristo. Mas devemos confessar, devemos reconhecer que nós somos fracos, que Deus é forte. Então, confessamos o nosso pecado, o que acontece? O que acontece quando nós caímos em alguma transgressão? Nós sujamos as nossas vestes de justiça. É como se nós estivéssemos todo vestido de branco na rua e passar depois de uma chuva, e passar um carro ali numa poça d'água perto de nós, espirrar aquela água e sujar, pintar a roupa branca. O que acontece? Quando nós reconhecemos diante do Senhor, o Senhor branqueia a nossa veste de justiça, novamente. Não vamos ficar com a sujeira. Percebe? Então é isso que acontece. Muito bem, aqui nós terminamos, acredito que foi um pouco longo o vídeo, mas é melhor, amados. Sabe por que é melhor? Porque um vídeo que é um pouco longo, as pessoas que se interessam aí até o final, essas pessoas vão sendo provadas a paciência deles. A paciência é uma virtude de Deus que não é todos que têm. Então, no momento que nós pegamos alguma coisa do Senhor e começamos a ver, isso aqui eu já vi, isso aqui não me interessa, digamos que vamos ver, às vezes vamos cair num pecado. Então, por isso eu não me importo muito os meus vídeos serem um pouco longos, porque eu procuro, assim,
dar uma explicação pormenorizada das coisas para que seja mais fácil da pessoa pegar a Bíblia, conferir aquilo que ouvi, que me ouviu falar e mostrar, possa conferir e possa então, com a ajuda do Espírito Santo, ser totalmente clareado, totalmente iluminado, totalmente revelado aquele texto, para que a pessoa tenha inteira certeza das coisas de Deus como elas realmente são. Entende? Então ficou um pouquinho longo, mas aqui terminamos, como disse, essa sessão, né, desse estudo. Eu sou grato primeiramente a Deus e em seguida a vocês que me assistem, que são meus colaboradores, companheiros. Quando eu digo colaboradores, amado, não estou falando em parte financeira porque eu não quero. Tudo isso que eu faço a respeito das coisas do Senhor, não entra a posição financeira no meio. O Senhor tem me sustentado e eu creio que continuará me sustentando. E quando eu digo que vocês são colaboradores, não é isso aí. Eu estou dizendo que são colaboradores em nós estar unidos para nós aprender junto das coisas de Deus. Percebe? Então eu agradeço a vocês. Peço que o Senhor abençoe a vida de vocês, que guarde, que Deus conduza vocês em vitória sempre. E peço também que vocês orem por mim, para a minha família. E como é normal, né, em todos os vídeos, se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus, e fique com Deus.